essa união das duas partes, né, esse equilíbrio, ele pode perfeitamente acontecer. Então, mesmo que a pessoa ela te traga uma pergunta adivinhatória, entre aspas, né, a sua interpretação sobre aquela pergunta pode ser terapêutica, no sentido de trazer essa pessoa como protagonista da vida dela. Que o tarô, ele só serve para adivinhar o futuro. Se vocês já me acompanham aqui, vocês já me viram falando muitas vezes sobre as duas maneiras de se utilizar o tarô, né? Os dois embasamentos, vamos dizer assim, né? Para utilizar o tarô, que é a forma adivinhatória e a forma terapêutica. Vocês já me viram falando isso aqui, certo? O que eu quero trazer hoje, né, para esclarecer esse mito, é o quê? Gente, em primeiro lugar, a pessoa que, né, acredita piamente de que o tarô ele é exclusivamente uma ferramenta de adivinhação, primeiro que ela não está tendo informação suficiente a respeito do tema, né? Segundo, ela não está totalmente errada, né? Mas na verdade ela está tendo uma visão parcial a respeito do tarô. Porque assim, a gente pode definir, né, 100%, né, a nossa forma de interpretar o tarô como adivinhatória ou 100% como terapêutica. Na maioria das consultas, não, né? Por que não dá? Porque geralmente as pessoas elas vêm com uma pergunta a respeito de alguma coisa relacionada ao seu futuro, né? Então, por exemplo, esse novo projeto, esse novo projeto vai dar certo, né? Ou, né? Eu tô procurando emprego, né? Por exemplo, eu vou achar um emprego logo, né? Vou ser chamado numa entrevista logo, vai demorar muito, né? Então, assim, as pessoas elas sempre trazem alguma coisa, né? Alguma pergunta relacionada ao futuro. E lógico, o tarô ele vai trazer pra gente o panorama da situação atual, né? E aí é o tarólogo que vai direcionar aquela interpretação de modo a trazer uma resposta que esclareça aquela questão, né, para o consulente ou para você mesmo, né? Por isso que é importante a prática para poder a pessoa entender que para que ela chegue naquele resultado, ela vai ter que ter uma ação dela. Não é uma coisa que simplesmente vai cair do céu e assim, nossa, o tarô mostrou, então está destinado para mim, eu não preciso fazer nada, né? Que aquele resultado chega. Não, né? E aí, gente, eu fui pesquisar um pouquinho mais, né? A fundo, porque para mim, essas duas formas de interpretação, elas estão muito ligadas, né? Inclusive, nos conceitos junguianos, né? O Jung, ele fala muito das compensações energéticas, né? Ele fala que, assim, pra gente tomar cuidado com os radicalismos, porque todo extremo, né? Ele oculta uma sombra muito grande, né? Por quê? Porque todo extremo, ele tá falando pra gente de uma falta muito grande também, né? Então, ele sempre trabalha com essa visão das compensações. Então, no meu ponto de vista,
né? Esse mito a respeito do tarô, que o tarô ele só faz adivinhação, é um pensamento muito restrito a respeito do tarô. Mas a forma de interpretar, né, tanto adivinhatória quanto terapêutica, elas podem estar intercaladas, sem problema nenhum, sem problema nenhum, né? Lembrando que a palavra adivinhar vem de divinar, e divinar, né, do grego, significa unir o divino ao mundano. Fala de uma união, de uma ligação, né? E o tarô, de uma certa forma, ele faz exatamente isso, porque ele liga, né, dois pontos que precisam ter uma comunicação para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente tenha uma vida mais harmoniosa, né? Para que a gente saiba lidar melhor com os nossos próprios conflitos, né? Com as nossas próprias sombras aí. Porque o tarô ele mostra isso muito claramente para nós. Então ele mostra para a gente também essa possibilidade de união, né? De unir o subjetivo com o objetivo, né? O subjetivo é aquilo que eu trago, né? É a minha expectativa, ou é a minha pergunta sobre o futuro, por exemplo, né? Esse meu projeto, esse novo projeto meu vai dar certo? O tarô, ele vai trazer possibilidades para você, como resposta, a partir do que está na sua energia, né? E ele te aconselha, olha, você pode seguir por aqui, ou você pode seguir por ali, que isso vai facilitar o seu caminho, vai encurtar, né? Vai trazer a resposta para você mais rapidamente. Então, essa união das duas partes, né? Esse equilíbrio, ele pode perfeitamente acontecer. Então, mesmo que a pessoa ela te traga uma pergunta adivinhatória, entre aspas, né? A sua interpretação sobre aquela pergunta pode ser terapêutica, no sentido de trazer essa pessoa como protagonista da vida dela, né? E usando o tarô, obviamente, como um direcionamento, como uma orientação, um aconselhamento, para que ela use essas informações como acréscimo para a realidade que ela já está vivendo, e não como uma coisa definitiva, uma sentença fechada, de que assim, eu vou ficar aqui de braço cruzado e as coisas vão cair do céu na minha cabeça e eu não preciso fazer nada. Não, não é isso, né? Definitivamente não é isso. E eu acho que assim, essa união entre esses dois lados que o tarô proporciona é o que faz a beleza acontecer, né? Por isso que eu deixei esse mito por último, porque assim, eu tenho, né, assim, um carinho especial por essa resposta, porque assim, não é um não definitivo, né, mas é um sim, porém existem mais fatores envolvidos aí que precisam ser complementados, né, para que o entendimento a respeito do que o tarô pode proporcionar fique mais claro para as pessoas, né? Porque esse formato, né, que assim, que é o que o que eu mais ouço das pessoas é assim, mas o tarô é uma coisa de futuro, né? Tipo assim, eu não quero saber do meu futuro, né? E não é exatamente isso, né? Ele tem essa característica de unir as duas partes, né? De unir aí o nosso mundo interno com o mundo externo, né? Como que a gente vai exteriorizar, como que a gente vai concretizar, materializar essas nossas vontades, os nossos desejos, né? Porque muitas vezes essas perguntas que vêm, que nem eu anotei aqui, num formato
de uma resposta sobre algo do futuro, ela está falando sobre um desejo, né? Ela fala sobre um desejo meu. Então, se eu olhar para isso, eu consigo ali usar aquelas informações que o tarot tá trazendo como uma forma de acrescentar, né, para o meu consulente em relação à dúvida dele e trazer aconselhamentos para que ele possa refletir melhor sobre aquela questão, se ele quer mesmo continuar naquele projeto, quais são os prós, quais são os contras, e aí a pessoa fica com muito mais possibilidades de refletir sobre aquilo e tomar uma decisão mais certa.